Olá a todos vocês, telespectadores aqui do Assis TV, canal 23, programa Sobre Tudo hoje. Gente, nós estamos começando o ano de 2017, já falando sobre saúde. E hoje o programa vem especial falando para você, homem, isso mesmo. Hoje eu estou aqui com a doutora Beatriz Baldi, médica dermatologista, que vai falar sobre os cuidados, sobre a estética masculina. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório e para falar de um assunto que com certeza vai interessar para muitos homens, né? Eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje. E hoje nós resolvemos falar sobre esse tema porque muitos homens vêm até o consultório, mas ainda tem muito receio de tocar nesse assunto. Então eu acho que seria legal a gente abordar um pouco mais essa questão, até assim para os homens se sentirem mais à vontade em procurar um dermatologista, em procurar um médico para discutir algumas questões aí a respeito da estética. Porque realmente ainda existe um pouco de receio da parte dos homens, né, doutora? Existe sim, eles têm um pouco de vergonha, eles têm um pouco de medo, eu percebo isso. Então eles têm vontade, eles querem se submeter a um procedimento estético, eles querem melhorar a aparência, mas eles ainda têm um pouco de medo de mudar o rosto, de ficar diferente, né? Assim, de não ficar uma coisa harmônica, porque como assim a maioria ainda é composta por mulheres, né, dos pacientes que procuram pela estética, então os homens ainda têm um pouco de medo, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, porque os homens podem e devem se submeter a esse tipo de tratamento e de maneira bastante natural. Não tem porquê os homens não fazerem, né, não se submeterem a nada disso, a esse tipo de tratamento. Então eu acho que vale a pena a gente tentar discutir um pouquinho sobre as diferenças, né, no tratamento dos homens e das mulheres. Sim, a doutora comentou algo agora que me lembrei de uma pergunta sobre ficar com o rosto um pouco feminino. Muitos homens têm esse medo. Existe diferença na hora de tratar um homem e tratar a estética da mulher? Existe, porque a anatomia do homem ela é um pouco diferente. Então, por exemplo, o homem ele tem uma força muscular maior. Então a região frontal, né, a testa, o vinco entre as sobrancelhas, os pés de galinha, que a gente trata muito com a toxina botulínica, com o botox, ele deve ser aplicado de maneira diferente do que a gente aplica nas mulheres. Então dificilmente nós vamos arquear a sobrancelha de um homem. Normalmente os homens têm as sobrancelhas com uma implantação mais baixa. Essa região entre as sobrancelhas, que a gente chama de glabela, nos homens ela tende a ser um pouco mais forte. Então os homens têm aquela aparência mais sisuda, aquela cara de bravo. Então a gente consegue tratar de uma maneira um pouco mais agressiva a região da glabela. Outra coisa também, o padrão, um dos padrões, né, masculinos é a mandíbula mais proeminente. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Os homens eles tendem a ter um pouco menos de gordura em algumas regiões da face em relação às mulheres. Então eles devem ser submetidos a preenchimentos, mas o preenchimento deve ser feito de uma maneira diferente. Então existem diferenças sim quando a gente vai abordar uma face masculina e uma face feminina. Sim, por isso que é importante procurar um profissional de sua confiança para que seja analisado cada caso, né, doutora? Isso, cada caso deve ser estudado com calma. Então, esse homem, ele vai chegar para nós, ele vai se queixar, ele vai trazer suas dúvidas, ele vai trazer a sua insatisfação, né, o que está incomodando ali, e juntos nós vamos discutir qual a melhor opção, se tem como a gente melhorar aquela queixa, qual a melhor opção de tratamento, o que pode ser feito. Todos os tratamentos nós fazemos assim de maneira óbvia, né, de maneira personalizada, óbvio. Então assim, o que eu vou fazer em um, não vou fazer em outro, né? Não necessariamente eu vou aplicar os mesmos pontos, não necessariamente o que ficou bom para um colega vai ficar bom para o outro, né? Então nós temos que avaliar com calma o caso e de repente fazer aos poucos os procedimentos. Não tem necessidade do homem ser submetido a uma intervenção maior num dia. Eu percebo muito isso. A maioria prefere fazer assim, hoje eu venho e faço uma aplicação, outro dia eu venho e faço um preenchimento. Pode ser feito, o procedimento pode ser feito no mesmo momento? Pode. Mas eu acho interessante que os homens eles vão com um pouco mais de cautela. Então, e isso vai desse relacionamento entre nós, né, entre o médico e o paciente, da gente conseguir dar essa resposta
conseguir tratar de uma maneira harmônica, né? Essa face. E que ele veja a diferença de maneira gradativa, né? De uma forma gradativa, para que não assuste também. Isso, tem que ter segurança, né? Tem que ter segurança do tratamento. Então, independente de ser homem ou mulher, a gente tem que ter segurança quando vai se submeter a isso. E o que eu percebo é que os homens, às vezes, eles têm um pouco de receio, realmente, né? De ficar com o rosto feminino ou de chamar muita atenção. Mas isso é uma besteira. Se você fizer com calma, estudando bem o caso, não vai acontecer nada disso. E, né, então dá pra gente tratar de maneira bem interessante, sim. Sim, e eu falei sobre eles terem receio, mas embora muitos tenham receio, hoje muitos vêm até o consultório, né, doutora? Mudou muito, né? Aumentou. Hoje a procura dos homens aumentou muito. Apesar das mulheres serem ainda a maioria, hoje muitos homens procuram para tratamento a laser. Homens, eles submetem muito a laser. Então o laser fracionado, porque eles não têm muita paciência para estar usando os produtos em casa. Então eles chegam para mim e falam assim, olha, eu quero melhorar a qualidade da minha pele, mas eu não quero ficar passando creme em casa. O que eu posso fazer? Né? Então o que a gente escolhe, pega uma época aí do ano e faz tratamento a laser. Ou a gente combina no decorrer do ano, ele vem e faz uma sessão por mês, uma sessão a cada 2 meses, para ir se mantendo bem. Então a gente vai tratando essa pele e vai melhorando a qualidade, de uma maneira um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, porque só com procedimentos em consultório. Mas o homem ele não vai se afastar de suas atividades, ele não vai ter, de repente, esse incômodo, vamos dizer assim, que para alguns é um incômodo estar usando as coisas em casa. Então não adianta eu querer ser hipócrita e falar assim, não, se não usar, não tem como a gente tratar. Não, tem como a gente tratar. Então a gente tem que adequar o tratamento ao estilo de vida que a pessoa tem. Sim. Doutora, e falando sobre isso, quais são algumas das mais procuradas hoje? Olha, em relação aos tratamentos a laser, eu acho que, sem dúvida, o laser fracionado. O laser de CO2 a gente trata, né, muito textura de pele, ele funciona muito bem. Então, eu acho que é um dos tratamentos mais procurados. O Botox, ele vem também em segundo lugar aí, né, pelo menos aqui na minha experiência. Os homens procuram muito pela aplicação de Botox também. Eles ainda têm um pouco de receio em relação aos preenchedores, o que ainda é assim um tabu, vamos dizer, porque os homens eles podem e devem se submeter ao preenchimento facial. O resultado fica muito bom. E não tem por que ter medo. Claro que eu não vou assim, o bom profissional ele não vai preencher aquilo que não tem necessidade, né? Sim. Então dá pra gente harmonizar a face. Eu acho que hoje a palavra principal é a harmonização da face. De uma maneira que ninguém olhe e perceba que a pessoa acabou de mudar. Eu digo assim, que nós temos que envelhecer com qualidade. Sim. Não que a gente vai fazer um procedimento para, nossa, vou me transformar, né? Então por isso que a gente trabalha muito com prevenção. Sim. Então é um envelhecimento com qualidade, que envelhecer todo mundo vai, só que você não precisa envelhecer mal, né? Envelhecer feio, não precisa disso. Hoje, graças a Deus, dá pra gente envelhecer bem. Sim, dá pra envelhecer bonita. Dá sim. Sim. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando desse tema de hoje, que é muito bom para todos os homens saberem que pode se cuidar de uma maneira bem natural, ficar bonito, envelhecer, como a doutora falou, bem, com qualidade, de uma maneira boa, feliz, que todo mundo gosta de ficar bem, se sentir bem, né, doutora? E eu percebo assim, uma mudança muito grande na qualidade de vida desses homens. Verdade. Mais até do que nas mulheres. Porque os homens, eles se sentem mais confiantes quando eles se submetem a algum procedimento estético. Muitos tomam muito sol, aí vem com a pele toda manchada. Eles chegam, puxa, olha, eu trabalhei minha vida toda, tomei muito sol e agora estou todo manchado, eu quero melhorar um pouco. Dá pra gente melhorar isso. Então, é interessante porque até na vida profissional, às vezes, eu conversando com os pacientes, eles se sentem mais confiantes, então a vida melhora de uma maneira geral. Sim. Então, olha só como, de repente, um pequeno procedimento, assim, né, vamos dizer assim, acaba trazendo uma mudança grande na vida dessa pessoa. Sim. Então, isso que é interessante, isso que é gratificante, eu acho que na medicina estética, vamos dizer, que você melhora várias coisas no aspecto, né, na vida do paciente, às vezes com um procedimento relativamente simples. Sim, você traz benefícios sempre um pouco
Você traz mais qualidade de vida. Porque as mulheres, elas tendem a ser mais insatisfeitas que os homens, né? Sim. Isso aí, eu sou mulher, então né, a gente sabe. Então a mulher às vezes ela tem uma coisinha ali que ela quer mexer, aí daqui a pouco, mas agora tá me chamando atenção não sei aonde, não sei o quê. Então assim, isso eu como mulher, eu sei, é assim, né? A mulher ela gosta, ela procura novidade, o homem já não. O homem ele já quer aquele tratamento que é mais tradicional ali, ele não se aventura muito. A mulher já é mais aventureira, o homem não, o homem ele já é mais cauteloso. E então eu acho que é bem interessante assim, essa diferença no tratamento entre os dois, viu? Isso é verdade. A doutora falou sobre o homem ser mais cauteloso, é verdade. Doutora, lembrei de uma coisa, muitos homens até comentam que quando a pessoa vai envelhecer, não só os homens, claro, as mulheres também, a nossa mão começa a envelhecer, fica diferente. E o homem se incomoda muito com isso, se incomoda muito, é impressionante, eles não querem ter manchas, assim, é bem interessante, viu? É porque algumas pessoas, quando ficam mais idosas, elas têm aquelas manchinhas, bastante rugas na mão e as manchinhas, né? Isso. Mas não são todas as pessoas que têm. Quem tem, hoje em dia, também existe tratamento para isso. Né? Nossa, a gente pode tratar com luz pulsada, laser fracionado, peeling, a mão mais esqueletizada, que a gente fala que é aquela mão mais magrinha, onde a gente vê assim, os tendões mais proeminentes. A gente pode fazer algum tipo de preenchimento. Então dá pra gente melhorar. Dá sim, porque a mão é um lugar assim que até pouco tempo não tinha o que fazer, né? Então o pessoal brincava assim, olha, fulano lá tá tratando do rosto, mas olha a mão dela, né? Antigamente era assim, eu lembro assim, quando eu comecei na dermato, quando eu era residente ainda, era assim, olha, mas olha a mão dela, olha o pescoço dela. Não tinha muito o que fazer. E hoje, graças a Deus, existe tecnologia para isso. Olha só, muito bom poder contar com tudo isso, né, doutora? Ai, nossa, é muito bom, é muito gostoso. Todo ano assim a gente tá procurando por coisa nova. Claro que, né, vai aí mais uma vez, o bom profissional, ele vai procurar por novos tratamentos, mas ele vai sempre se embasar cientificamente. Ele sempre vai procurar aquilo que é seguro. Tudo na vida tem um risco, tem um benefício e um risco. Então você vai ter que pesar aquilo para você trazer o melhor para o teu paciente. Você tem que tratar teu paciente como se você estivesse tratando o teu pai, né, o teu marido, o teu filho. Então eu acho que é uma das coisas também, a gente tem que se pôr no lugar do outro. Então, mais uma vez, a gente fala que a mulher é mais aventureira, tá, mas aí vai te procurar um bom profissional e dentre esses novos tratamentos, procurar aquele que seja seguro, aquele que seja adequado para ela. Sim. Né? Então eu acho que é um dos outros, um outro aspecto assim que deve ser procurado no tratamento, né? É isso mesmo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós falamos sobre a estética masculina, que hoje todos os homens podem também se cuidar. Sim. Não é, doutora? Isso. E no próximo programa a gente volta falando de algum tema que o pessoal aí vai gostar também. Isso, nós vamos escolher com carinho algum tema pra gente estar conversando aí com o pessoal de casa. Sim, lembrando também, né, doutora, que tem lá o site da SBD, que o pessoal pode entrar, tirar todas as suas dúvidas, tá aqui no rodapé do vídeo. E é isso, também tem o site, tem as redes sociais da Clínica Baldi, onde você vê todas as dicas, diariamente eles postam falando sobre muitas dúvidas que a gente tem lá, eles postam bastante. Você pode deixar também todas as suas dúvidas lá, segue a página da Clínica Baldi no Facebook, no Instagram, e também tem o da doutora Beatriz lá no Facebook e no Instagram também. Obrigada, viu, doutora? Imagina, eu que agradeço, espero que o pessoal tenha gostado, espero que tenha sido um tema, né, útil para o pessoal de casa. Eu acho que é um tema, nós nunca falamos sobre isso. Eu acho que a gente precisa prestar um pouco mais atenção aí nos homens. Não é? Com certeza. E é isso aí. E eu agradeço aí a oportunidade e até o próximo programa. Até o próximo programa.